E a minha história na coquetelaria é muito engraçada, porque eu sou filho de um pai que tinha 11 filhos na família, e para ele todo mundo tinha que ser doutor. E ele me mandou estudar, estudei bem, tudo, mas eu saí da reta do doutor. Eu fui ser doutor em outro lugar. E chegando aqui em São Paulo, ainda moleque, eu conheci algumas pessoas nos bares e eu sempre fui muito curioso com esse papo de bebida. E eu chegava nos bares, muito embora eu saiba ler, mas não sabia pronunciar exatamente as palavras das garrafas que estavam lá escrito. E tudo em inglês às vezes. E aí eu saía perguntando para o cara que estava no bar assim como fazia para pronunciar aquele nome. E numa dessas, conheci um moço que era gerente de um restaurante, e ele saiu do local que ele estava e ele queria levar a galera que ele achava que trabalhava bem para onde ele estava no novo local de trabalho dele. E numa dessas eu fui. E o cara, cheguei lá, perguntei para ele se ele tinha vaga para o salão. Ele falou, cara, eu só tenho uma vaga no bar. Você aceita? Eu falei, é minha. E em seguida comecei a trabalhar. Só que eu trabalhava com um cara que ele não me dava chance. Tudo que fazia para ele estava errado. E quando se tratava de fazer limpeza, lavar o bar, lavar tudo, trocar barril, era tudo comigo. E tinha uns colegas lá que eu fiz amizade com eles, os caras falaram, cara, por que você não começa a fazer os drinks? Porque você é um cara, parece ser muito inteligente. Eu vejo você fazendo as coisas aí e você leva jeito. Daí eu comecei a brincar com as coqueteleiras do cara. E num belo dia ele saiu, quando ele voltou revoltado com não sei com o que lá, e eu tava mexendo nas coqueteleiras, ele chegou e perguntou pra mim, me fez a seguinte pergunta: o que você tá fazendo mexendo nas minhas coqueteleiras? O cara, eu tô tentando aprender aqui pra gente saber mexer também. Ele falou, cara, deixa eu te falar uma coisa curta e grossa. Só olhei pra ele e falou, você não tá aqui pra mexer nas minhas coqueteleiras. Você tá aqui pra limpar o chão que eu piso. Eu olhei pro cara assim, fiquei meio que, nossa, mas assim mesmo? Tudo bem, passou. E em seguida Ele era o dono do restaurante ou era só o barman? Ele era o chefe do bar. Só o barman. Só. Daí eu achava que era o dono. As duas são inadmissível, mesmo o dono ou o cara, Exatamente. mas o pequeno poder dele é um absurdo. Sim, eu fiquei muito triste no momento, né, cara? Mas aí me cresceu aquele negócio tão grande assim dentro, eu falei, cara, eu vou responder esse cara. Daí fiquei um tempo, me surgiu uma bela oportunidade e eu fui. Mais uma vez entrei pela janela. Daí peguei mais um grosso pela frente. Mas esse também eu já tinha pego a pancada lá do outro lado, eu já estava mais ou menos cascudo e ele batia e eu só concordava com ele. E um dos donos falou para mim, cara, você vai ficar naquele bar e todo mundo que for pegar drink naquele fundo é você que vai fazer. Tá bom. E daí ficamos. E numa dessas, entrou uma empresa de parceiro do bar. E o pessoal ia lá e vendo eu trabalhar, falaram, cara, você quer participar de um curso? Quero. E veio pro Brasil na época três sul-africanos. E eles viviam na Inglaterra. Cada 10 bares que inauguravam na Inglaterra, 9 era eles que faziam. Daí eu encostei nesses caras, mesmo sem saber falar inglês, os caras foram fazendo, nós ficamos, e eu ganhei, junto com mais 30 pessoas, que eram os 30 melhores,
São Paulo na época, eu fiquei ali entre eles, não, a posição minha eu não queria nem saber, eu tava no meio dos caras. Eu já tava no meio dos caras. E como era um local muito bacana naquela época, pra você se hospedar nesse hotel, ainda hoje mas naquela época era muito mais difícil. E eu tive a felicidade de ficar uma semana lá dentro, junto com esses caras. Aprendendo. E tinha eu e um outro cara, que eram os moleques que tinha na época. Tinha Derivan. Todo mundo que chamam da velha guarda tava nessa parada. E tava eu e esse moleque. Daí nós brincando na hora do lanche. Eles deram tempo pra gente fazer o lanche e tava eu e o moleque brincando no saguão do hotel. E esse moço tava lá. O primeiro. E daí ele... então, ele me viu brincando com outro moleque. Só eram nós dois, os moleques que tinham ali, os atrevidos eram nós dois. Aí ele ficou, ele olhou, ele viu muitos caras, tipo Derivan, Henrique, a turma todinha, Márcio Silva, todo mundo chegar e falar com nós. Comigo e com outro menino lá. Aí ele ficou assim, de longe também, eu de olho nele. Mas ele te conheceu? Ele chegou, ele veio aproximando devagar e até que ele chegou junto na roda, né? E nós dois fazendo palhaçada. Até que ele chegou, ele olhou na minha cara assim e falou: cara, eu acho que eu conheço você. Eu olhei pra ele e falou: cara, eu nunca te vi na minha vida, mas prazer, meu nome é Clébio Mendes.